Anderson, dispara um medo em mim, eu fico apavorada, mas eu não sei o que causa isso. Eu não consigo identificar o motivo, ou a lembrança, ou a sensação, o que é que me traz isso daí. Mesmo assim, a técnica consegue ajudar a pessoa a sair desse estado fóbico. Sim. Se eu fosse responder simples e categoricamente, a resposta é sim. Mas aí não seria um podcast se eu fosse dar só a resposta seca, né? Por que sim? Isso que é mais interessante. O método, ele não está interessado no conteúdo. Por exemplo, lá, digamos que a gente fez um concílio lá, uma investigação, chamou o Sherlock Holmes e ele foi lá com a lupa dele, achou aqui, ó, achei o centro da sua fobia é o Bolsonaro. Beleza. Cara, isso aqui não vai servir para quase nada pra gente. Sabe por que o método quer? Ele quer saber das estruturas que estão em volta desse conteúdo. Tá vendo o conteúdo? Digamos que o conteúdo fosse briga política. Brigas políticas ou conflitos políticos envolvendo militares e outros tipos de grupos políticos. É isso que dispara a minha fobia. Digamos que a gente fez essa investigação e descobriu isso. Descobriu que era esse. O método, ele não está interessado nesse conteúdo aqui. O método está interessado no formato em volta. Qual foi a moldura que o seu inconsciente colocou ao redor desse conteúdo? Isso sim é importante. E quando a gente fala de moldura, eu estou dando um nome simbólico aqui para vários processos neurológicos, tá? Porque eu não gosto mesmo de usar esses nomes, os nomes lá da neurociência. Moldura, vamos chamar de moldura. Está aqui um grupo de sinapses, um grupo de ligações neurais, beleza? Vou me permitir usar alguns nomes da neurociência aqui. Beleza, você tem lá essa tempestade acontecendo no seu cérebro. Conexões eletroquímicas, hormônios, neurônios disparando um para os outros. Beleza. Isso aqui é o que a gente chama de conteúdo. O que está lá? Barata, água, lagartixa, gato, cachorro. Caramba, imagina uma pessoa que tem fobia de cachorro no Brasil. Nossa, praticamente qualquer esquina tem cachorro. Qualquer lugar tem cachorro. Nossa, e é muito cachorro. E é muito cachorro. Cachorrinho. Beleza, você tem lá. Tá vendo esse conteúdo? O método, ele não precisa saber o que é isso. A gente está aqui ligado na moldura. O que é moldura? Tá vendo esse copo aqui? Imagina que o vidro é a moldura. E o conteúdo, que a gente chama de barata, de lagartixa, gato, cachorro, é a água. A água é a fobia. Se você pega essa mesma água e coloca dentro de outro copo, agora um copo em formato, por exemplo, aqueles copos de uísque, que é meio quadrado, a água não é a mesma, Sim. mas ela não vai estar em outro formato? Sim. No formato agora de um quadrado, por exemplo, ao invés de um formato cilíndrico. É isso que a gente faz. O conteúdo lá está o mesmo. É água, é cachorro, é barata, é Bolsonaro. O conteúdo ainda é o mesmo. Não mudou. Continua sendo água. Mas agora a gente colocou dentro de um outro recipiente, dentro de um outro formato. Entendi. Esse formato é o que determina o medo e o pânico. Não é o conteúdo, não é. Sabe por que não é o conteúdo? E eu posso afirmar que não é. Porque tem um monte de pessoas que não têm medo de gato, tem um monte de pessoas que não têm medo de barata, tem um monte de pessoas que não têm medo de água, tem um monte de pessoas que não têm medo de altura. Se o problema fosse o conteúdo, então a fobia seria um problema generalizado. A população inteira teria fobia de barata, a população inteira teria fobia das mesmas coisas. Isso é a maior pista que eu tenho. É um padrão que... E aí, quando a gente vai olhar no cérebro dessa pessoa, beleza, o conteúdo é o mesmo. Barata. Quando a gente olha em volta, a moldura é outra. Opa, deixa eu pegar aqui... A maioria das pessoas, que moldura ela coloca em volta de uma barata lá no cérebro? Coloca essa moldura aqui, sei lá, a moldura é cinza e tem escrito aqui bicho nojento. Beleza. A pessoa que tem uma fobia de barata, ela coloca lá dentro dessa moldura. Tem uma barata em volta, sei lá, tem uma tempestade aqui em volta na moldura e está escrito aqui em cima, entrar em pânico. Acione o pânico. Então, tá vendo? O conteúdo
É o mesmo. É o mesmo, e não interessa. Uhum. Poderia ser qualquer coisa. O método, ele se aplica... O método, ele foi refinado e refinado e refinado para alterar essas molduras em qualquer pessoa, em qualquer medo. Mesmo sem ela saber qual que é o medo dela. Anderson, eu tô com medo. De quê? Não sei. Só tô com medo. Beleza, vem pra cá. Eu só preciso disso. Que você saiba qual a emoção que você tá sentindo. Ou que você tá sentindo uma emoção desagradável e quer acabar com ela. Pronto. E que você tome a decisão, né? Isso. O mais importante não é nem identificar o objeto da fobia, é você decidir que eu preciso acabar com a fobia. Uhum, exatamente. Oh, ótimo resumo. Adorei. É a decisão. Mais alguma pergunta, Natânia Albuquerque? Não, Anderson Cuba. Hoje nós encerramos o nosso podcast. Eu acho que ficou bem claro, né, para as pessoas assim, sobre essa dúvida de achar que o meu é diferente ou de que se eu não sei o que é, o que causa ou da onde vem, e então não tem como. Não, tem como. Tem como. A gente sabe que tem como. Tem como, e se você decidir, tem mais como ainda. Duas coisas importantes antes da gente acabar. Duas coisas extremamente importantes que a pessoa realmente precisa saber. Primeiro, saber que ela está sentindo emoções desconfortáveis. E essas emoções estão, de alguma forma, atrapalhando a vida dela. Ansiedade extrema, um desconforto do nada. Beleza. Outra coisa que a pessoa precisa saber. Isso tem um preço. E esse preço é pago em outras áreas da vida que a pessoa não tem nem noção. Sabe aquela área da vida que não anda, que está travado, parece ter uma âncora que não deixa eu prosperar financeiramente. Parece que tem uma âncora que está atrapalhando minha saúde, eu não consigo me alimentar bem e cuidar da minha saúde. Parece que tem uma âncora no meu relacionamento que não deixa o meu relacionamento fluir. Se a pessoa tem uma fobia, existe uma grande probabilidade de essa âncora ser a fobia.